ano passado, em 2023, o senador Stevenson Valentim apresentou no Senado o texto original de um projeto de lei que visa criar o Estatuto dos Animais Domésticos. De acordo com o próprio texto do PL, a lei tem como objetivo definir e organizar o sistema de direitos e garantias do animal doméstico, além de criar regras na disposição das obrigações dos seus tutores. Resumindo, o PL 2070 pretende estender aos animais domésticos uma série de direitos que para nós, seres humanos, já foram reconhecidos. O texto tem um longo caminho pela frente até ser aprovado definitivamente no Congresso e ir para as mãos do presidente da República. Independente dos rumos que vai seguir na tramitação, o PL aqui mencionado levanta indagações a respeito da existência ou não de uma ética voltada para os animais. Impossível tratar do conceito de ética em profundidade nesta curta videoaula. No entanto, resumindo bem a grosso modo, podemos dizer que ser ético passou a ser sinônimo de agir corretamente, buscando sempre fazer o que é o certo e evitando causar prejuízos, danos para os outros. Já há muito tempo, aqui no mundo ocidental, criou-se um consenso no sentido de estender a todos os seres humanos um conjunto de direitos considerados fundamentais, dentre eles o próprio direito à vida, como nós já estudamos na nossa primeira videoaula do canal Hiperatualizando, que foi justamente sobre os direitos humanos. No entanto, só bem recentemente é que se vem constituindo aqui no mundo ocidental uma sensibilidade em relação à natureza e aos outros seres vivos que também são frutos dela. Como consequência, tal sensibilidade vem inspirando as ações de ativistas que têm o objetivo de estender nossos deveres éticos também aos outros animais. E a grande pergunta que se faz é justamente a seguinte: afinal, existe uma ética para os animais? Na aula de hoje tentaremos responder a tal pergunta, deixando de lado a reflexão sobre o assunto no mundo oriental. Nesta aula nós focaremos nossa discussão sobre o tema apenas aqui no mundo ocidental. Respondendo à pergunta se existe uma ética voltada para os animais, o influente filósofo grego Aristóteles diria que não. Segundo ele, Aristóteles, certo e errado e a própria ética, num sentido mais amplo, são questões que se referem ao ser humano. Não tem nada a ver nem com os animais e nem com Deus ou com os deuses, numa concepção mais politeísta, como a predominante na Grécia Antiga. Para Aristóteles, os animais não possuem noções universais e nem a faculdade da escolha ou do raciocínio. Portanto, para o filósofo grego, os animais não são dotados de uma racionalidade que poderia justificar algum tipo de igualdade moral ou mesmo qualquer tipo de consideração moral que nos impedisse de usá-los em benefício próprio. É importante ressaltar, no entanto, que nem por isso o filósofo grego desprezava os animais. Podemos, inclusive, dizer que ele foi o pai da biologia, uma vez que já lá na Grécia Antiga, há mais ou menos 2.400 anos, ele foi o primeiro a escrever tratados, descrevendo meticulosamente os animais em termos biológicos. Além disso, Aristóteles costumava ensinar a seus alunos em Atenas que mesmo as mais humildes criaturas possuem, biologicamente falando, ordem e beleza. Para além da influência de Aristóteles, aqui no mundo ocidental temos de levar em consideração também a força da tradição judaico-cristã e da própria Bíblia moldando nossa estrutura mental. Já lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que conta a história da criação, após ter criado Adão e Eva, Deus os ordena, primeiras criaturas humanas, dizendo a eles exatamente o seguinte: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a.
e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, na concepção judaico-cristã, o ser humano coroou a criação, tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso foi dado a ele o direito de dominar os outros seres. No entanto, aqui também é importante ressaltar, nem tudo conspira contra os animais, uma vez que muitos deles, na concepção bíblica, compartilham com o ser humano o chamado nefesh, uma expressão em hebraico que significa sopro da vida. Ao longo dos séculos, muitas discussões foram feitas a respeito dessa expressão, discussões que suscitaram reflexões sobre se os animais possuem alma também, assim como os seres humanos. Seja lá como for, essa discussão aí muitas vezes acabou seguindo caminhos que foram considerados heréticos, mas seja lá como for, em vários momentos da Bíblia a gente consegue perceber claramente que os animais também são considerados criaturas queridas por Deus e que os seres humanos têm um dever de oferecer a eles um cuidado que seja justo, razoável e sensato. Um dos textos mais emblemáticos da Bíblia nesse sentido é o que conta a história do dilúvio e da Arca de Noé, um episódio no qual nitidamente Deus favorece os animais em oposição à humanidade. Sendo assim, não surpreende a existência de inúmeros santos do cristianismo primitivo, assim como do período medieval, que são considerados protetores da natureza e dos animais. Seja como for, parece claro que por influência de Aristóteles e da tradição judaico-cristã, a questão da ética em relação aos animais foi por muito tempo relegada a um segundo plano aqui no mundo ocidental. Enquanto na Índia, Ashoka, primeiro imperador budista, já havia no século III a.C. elaborado leis de proteção animal, aqui no mundo ocidental, a primeira lei visando coibir maus tratos desnecessários contra algumas dessas criaturas só surgiu tardiamente, em 1635. Trata-se de uma lei que foi criada lá na Irlanda, que proibia arrancar os pelos das ovelhas e amarrar o arado nos rabos dos cavalos. Anos depois, já no século XVIII, o filósofo Jean-Jacques Rousseau passou a defender que os animais devem ser levados em consideração não por serem racionais, mas por serem seres sencientes. Ou seja, assim como nós, seres humanos, os animais também são dotados da capacidade de sentir, de perceber as coisas de maneira mais ou menos consciente. Portanto, para Rousseau, como os animais são sencientes, inclusive sentem dor, eles devem também ser levados em consideração. Aprofundando as discussões levantadas por Rousseau, anos depois, o filósofo utilitarista Jeremy Bentham enfatizou o caráter senciente dos animais, estendendo a eles as preocupações que nós temos com os outros seres humanos. A ética utilitarista de Bentham prega a necessidade de nós agirmos no sentido de produzir a maior quantidade de bem-estar possível. Como a dor é inimiga do bem-estar e como os animais também sentem dor, uma vez que são sencientes, Bentham defendia que nós deveríamos estender aos animais as preocupações morais que nós já temos com os outros seres humanos. Também contribui para o desenvolvimento dessa sensibilidade favorável aos animais o trabalho realizado pelo naturalista inglês Charles Darwin no século XIX. Em seus estudos, Darwin não apenas nega o criacionismo proveniente da Bíblia, como também afirma que todas as espécies estão passando por um processo constante de adaptações e que os próprios seres humanos, assim como os outros animais, também são fruto, também são resultado desse longo processo biológico de transformações.
Ou seja, nos estudos de Darwin, do ponto de vista biológico, o ser humano deixa de ser a criatura mais importante. Mais recentemente, já em pleno século XX, e por mais contraditório que possa parecer, um dos primeiros governantes no mundo ocidental a criar leis favoráveis aos animais foi Adolf Hitler, que lá na Alemanha nazista, dentre outras coisas, criou leis proibindo a caça, criando restrições para a vivissecção, ou seja, para a dissecação de animais nos estudos feitos dentro dos laboratórios, e criou também uma lei regulamentando o transporte de animais em veículos automotores. No entanto, é só a partir dos anos 1970 que a proteção animal começa a adquirir sua atual configuração e, em grande parte, quem muito contribui para isso é o psicólogo britânico Peter Singer, que em meados dos anos 70 publica sua obra mais importante, chamada Libertação Animal. Nessa obra, Peter Singer defende abertamente o ativismo animal e contribui bastante para a divulgação, para a disseminação do conceito de especismo. Para os defensores da proteção animal, o especismo é um tipo de preconceito que se parece bastante com o racismo ou o sexismo. Ou seja, o especismo é a discriminação que uma determinada espécie, no caso o ser humano, faz com relação às outras espécies. Ou seja, de acordo com a noção de especismo, o ser humano discrimina diferentes espécies de animais, desmerecendo suas vidas e normalizando sua exploração e escravização. Haja vista os casos de inúmeros maus tratos que nós observamos na criação de animais para o abate e nos laboratórios vinculados às indústrias farmacêutica e de cosméticos. Ainda de acordo com os ativistas da proteção animal, existem basicamente dois tipos distintos de especismo. O mais comum, o chamado especismo elitista, é o preconceito com todas as espécies que não sejam a espécie humana. Esse tipo de especismo estabelece uma vinculação muito próxima com a noção de antropocentrismo disseminada no mundo ocidental, uma noção que encara o ser humano como sendo a principal criatura vivente. A outra forma de especismo recebe o nome de especismo eletivo, ou seja, é aquele especismo que escolhe algumas espécies em particular para serem alvo da discriminação. Enquanto pets mereceriam todo carinho e acolhimento, outros animais teriam o próprio direito à vida insistentemente violado. Parece mais do que claro que o PL citado no começo desta aula é um exemplo explícito desse tipo de especismo eletivo, uma vez que visa apenas a proteção dos animais domésticos e que não se preocupa em estender essa mesma proteção para as demais espécies. Muito por influência da obra de Peter Singer e do próprio ativismo animal, no final dos anos 70, a ONU criou a Declaração Universal dos Direitos Animais, um documento que visa criar parâmetros jurídicos sobre os direitos dos animais. Os ativistas, defensores dos animais, costumam dizer que os bichos não são capazes de se defender por si próprios e que, portanto, cabe ao ser humano o dever de lutar em favor dos direitos dos animais. No entanto, sabemos que nem todo mundo concorda com o ativismo animal, havendo inclusive aqueles que se declaram abertamente especistas. Os defensores do especismo retomam o argumento de Aristóteles e afirmam que apenas o ser humano é capaz de construir valores morais em sociedade e que, portanto, suas concepções de direito não podem ser estendidas a outras espécies da mesma forma e indiscriminadamente.
Segundo tal argumento, entre todas as criaturas sencientes, o ser humano é a mais complexa. Isso porque ele não só percebe o mundo por meio dos sentidos, como também o interpreta por meio da razão. Além disso, nossa espécie desenvolve códigos de linguagem mais sofisticados e constrói significados simbólicos sobre as coisas que estão ao nosso redor. Além disso, os seres humanos também elaboram ideias, criam projetos, reinventam o próprio mundo e podem inclusive intervir na natureza visando preservá-la ou aprimorá-la. Ou seja, para os especistas, o ser humano se destaca entre os animais e isso por si só justificaria sua supremacia sobre os outros seres do nosso planeta. Para os defensores dos animais, no entanto, tais argumentos são frágeis e não servem de justificativa para a supremacia humana. Isso porque os defensores dos animais vão dizer que entre os seres humanos também existem indivíduos mais dotados do que outros e nem por isso nós temos o direito de afirmar que os deveres morais se referem apenas aos melhores dentro da sociedade, o que seria uma aberrante discriminação moralmente rejeitada por todos aqueles que possuem o mínimo de bom senso. Um outro argumento levantado pelos especistas é o de que o uso de animais é algo praticamente inevitável. Chegam, inclusive, a dizer que os seres humanos são onívoros e que existem naturalmente cadeias alimentares em todo o reino animal. Tais especistas chegam a prever consequências catastróficas caso abandonássemos de vez a utilização de animais. Para tais especistas, por exemplo, o uso de animais em laboratórios para salvar vidas é um dever que, se for abandonado, vai impedir o avanço da ciência na cura de doenças e na redução do sofrimento de milhões de pessoas em todo o mundo. Rebatendo tais argumentos, o pessoal da proteção animal afirma que não existem provas de que o ser humano seja de fato onívoro. Enfatizam inclusive o caráter comprovadamente saudável de inúmeras dietas que não envolvem o consumo de carnes. Quanto às pesquisas em laboratórios, a proteção animal defende a necessidade das indústrias farmacêutica e de cosméticos de investir cada vez mais em tecnologia visando substituir a utilização de animais. Tal esforço, segundo os defensores dos animais, seria uma responsabilidade urgente dessas indústrias que, no entanto, para poupar dinheiro, continuam insistindo na utilização de métodos arcaicos que envolvem o sofrimento constante de animais. Por fim, os tais especistas reconhecem que as plantas não sentem dor como os animais. No entanto, apontam para novas pesquisas que vêm mostrando que as plantas são seres mais complexos do que nós imaginávamos. Tais pesquisas mais recentes mostram que as plantas são capazes de desenvolver habilidades relacionadas à linguagem, memória, audição, defesa e cognição, ou seja, requisitos básicos de um ser senciente. Portanto, os especistas afirmam que se nós tivermos de levar em consideração a capacidade de sentir o mundo na hora de decidirmos o que vamos consumir, acabaríamos ficando sem consumir nem carnes e nem vegetais, ou seja, pereceríamos em poucas semanas. Os defensores dos animais vão rebater tal argumento, afirmando que se as plantas não sentem dor como os animais, já temos aí um bom motivo para poupar os bichinhos e continuarmos consumindo apenas as plantas. Além disso, diante da inevitabilidade de ter de consumir um outro ser, uma dieta livre de carnes pouparia um reino, no caso o reino animal, em vez de forçar os seres humanos a devorar os seres de ambos os reinos, o animal e o vegetal.
Por fim, né, no que se refere aos benefícios de uma dieta livre de carnes, os defensores da proteção animal vão levantar um argumento que é o que eu considero como sendo o mais forte, o mais convincente. Uma dieta livre de animais contribuiria para a preservação do meio ambiente, poupando extensos territórios que são utilizados para a criação de animais e para a plantação de grãos, como por exemplo a soja, que são cultivados principalmente para servir de ração para os animais, animais que depois serão abatidos. Resumindo, a diminuição no consumo de carnes contribuiria também para a redução dos desmatamentos e deixaria uma grande extensão de terras disponível para a plantação de gêneros agrícolas, gêneros que ocupam uma quantidade menor de espaço e que alimentam uma quantidade maior de pessoas. Isso tudo possibilitaria a erradicação da fome no mundo e contribuiria para conter as drásticas mudanças climáticas pelas quais estamos passando nos últimos anos. Galera, deixo aqui um grande beijo para vocês e encontro vocês na próxima semana, na nossa próxima videoaula aqui do canal Hiperatualizando. Gostou da aula, gostou do projeto? Deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, porque sua contribuição será de fundamental importância para que o nosso projeto possa continuar existindo. Até a próxima semana!